ricas que temos recebido através da história de Ruth, de Noemi e de toda aquela família que viveu uma tragédia, mas pôde concluir que com quem está com Deus, o final é vitória. Isso é uma valorização maravilhosa. Oremos ao Senhor, vamos orar pelos nossos professores. Pai, no nome santo de Jesus. Senhor, bendito seja o teu nome, Pai. Nos dirigindo ao Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és nós santo. Entendemos, é do Senhor que vem a bênção. Bendito seja Pai, o teu nós nome. apresentamos os teus filhos e as tuas filhas que estão com a grande responsabilidade de Meu Deus, compartilhar Salvador. aquilo que de antemão, Senhor, o Senhor deu a eles. Agora, Senhor, eles precisam trazer a nós. Ajuda-os, ó Senhor, em suas necessidades. Ó Deus, e flua por misericórdia com os teus filhos, Senhor, fazendo com que cada palavra venha, Senhor, penetrar no nosso coração. E Deus, e através disso, a nossa vida de alguma forma seja impactada e transformada pelo poder da Tua Palavra Santa. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Ide ensinai e pelo ensino da Palavra de Deus transformai vidas. Pai do Senhor, amados, quem foi abençoado hoje? Porque eu fui. E muito abençoado. Porque estamos acordados, estamos vivos, firmes para servir o Senhor. Com essa missão maravilhosa que o Senhor nos deu de servir a Ele, de fazer aquilo que os anjos queriam fazer, e Ele disse, não, fica aí. Vocês não vão, porque o privilégio é deles. O privilégio é daqueles que vão confessar o meu nome e vão ter o privilégio, o direito de levar a minha palavra àqueles que precisam. Como o pastor Júnior na segunda aula disse, quando a gente começa a estudar essa lição, né, você que gosta de pregar a palavra, né, começa a vir N sermões. Eu estou me preparando para pregar no próximo mês num congresso de família, mas o sermão já veio essa semana eu estudando a lição. Porque, irmãos, é rico demais, é muito rico o que nos foi passado nessas 5 lições. Então, assim, nós precisamos, sabe, queridos, dar um valor ainda maior o que está sendo proposto pela liderança de ensino da nossa igreja, porque o que a gente está aprendendo aqui é maravilhoso. O que nós aprendemos com essa lição, né, sobre o livro de Ruth, e essa lição agora sobre o casamento dela com Boaz, é coisa excelente, que traz para a nossa vida, que traz para a minha vida particular, individual, e traz para a minha vida de casado, traz para a minha vida com a minha esposa, traz para o meu dia a dia com os meus filhos, mesmo com o meu filho que já está casado, já constituiu a família dele, mas nos traz grandes ensinamentos. Quando esse livro, né, essa lição é a última sobre Ruth, né, e
quando você começa a ver a história dela, é uma história que começa com fome, com morte, mas termina com celebração. Isso é coisa de Deus. As coisas de Deus, muitas vezes, aos nossos olhos, é dessa forma. Parece que está tudo errado, parece que não vai dar nada certo, parece que ele esqueceu da gente, como chega um momento que Noemi... Ei, senhor, olha eu aqui. O senhor esqueceu de mim ou o senhor está trabalhando contra mim? Não sei você, né? Se já pensou isso alguma vez. Mas tem hora que a gente pensa que Deus esqueceu a gente. Tem hora que a gente pensa que o Senhor, ele está meio assim, ó, para o que está acontecendo na nossa vida. Mas eu digo a vocês de experiência própria, foi um dos melhores momentos da minha vida, foi quando Deus ficou em silêncio. Nos momentos mais difíceis que eu e minha família passamos, e que Deus estava em silêncio, foram os melhores momentos que nós tivemos. Que foram os momentos que nós aprendemos a mais nos aproximarmos do Senhor. Foram os momentos que nós aprendemos que é Ele e é Ele. Foram os momentos que nós aprendemos que, por mais conhecimento, por mais inteligência, por mais conhecimento, instrução que você tenha, não adianta nada se Deus não estiver na frente. Não adianta nada se não estiver o Senhor na frente. Por mais amor que eu tenha, não adianta nada se Deus não estiver na frente. Porque quando Deus está na frente, dando a direção em tudo na nossa vida, mas quando a gente fala tudo, é tudo. Porque muitas vezes o que acontece? Muitas vezes tem alguns servos do Senhor que ainda guardam uma coisinha que não quer soltar, ou então diz, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. E eu acho que ninguém é Gabriela para ficar dessa forma. Servo de Deus que não há mudança na vida dele, total, do que ele era para o que ele é hoje, não teve conversão. É igual você chegar e dizer assim, não, o cara passou 10 anos na igreja e depois desviou-se. Ele nunca foi convertido. Ele foi convencido, mas convertido ele não foi. Porque, meu irmão, não há como você ter uma experiência com Deus e você largar o Senhor. Não há como. Não tem como você ter uma experiência real, viva com o Senhor e você largar o Senhor. A mesma coisa é aqui. O que foi que Ruth fez? Ela disse, peraí, morreu meu marido, morreu meu sogro, morreu meu cunhado, só tem minha sogra, mas ela está firme. O Deus dela, tudo indica que é um Deus verdadeiro. Ela experimentou o Senhor. Ela disse, eu não vou largar ele. A outra, no entanto, ó, disse, não, eu vou ver outra coisa. Eu vou ver um negócio melhor para mim, porque aqui o negócio está complicado. Aqui eu estou com uma velha que não tem onde cair morta e que agora resolveu voltar para a terra dela. O que vai encontrar lá? Vai encontrar o que lá? E eu sei, não vou arriscar não. Só que Ruth disse, não, eu vou,
Porque eu não vou simplesmente para ser fiel a ela, mas eu vou ser fiel ao Deus que ela serve. E no momento que ela tomou essa decisão de ser fiel a Deus, né? Quando ela diz, olha, aonde a senhora for, eu vou. Seu Deus vai ser o meu Deus. Ele é o meu Deus. E tem um finalzinho desse versículo, ela diz assim, onde você morrer, eu também serei sepultada. E depois no final ela diz assim, se alguma coisa do que eu estou dizendo for diferente, que Deus trate comigo. Então a firmeza dela começou, e foi o segredo da vitória de Ruth, foi a firmeza dela no Senhor. Foi a firmeza dela em Deus. Foi o amor dela, primeiramente por Deus, depois por Noemi. Uma história que começou com fome, que começou com morte, mas acima de tudo começou com desobediência. Que Elimeleque, ele estava no lugar da bênção. Época dos juízes, dificuldades na terra, mas ele estava no lugar da bênção. Era ali que ele devia ficar. Mas ele não pediu direção a Deus. Ele não pediu a permissão do Senhor para ir para Moabe. E chegando lá, o que ele encontrou? Morte. Saiu da fome, que podia ter uma solução, e foi para a morte, né, um lugar de morte. A desobediência dele, a desobediência do sacerdote, do pai, do chefe da família, desencadeou um problema seríssimo para toda a família. Por isso que o Senhor tem alertado a nós, sacerdotes dos nossos lares, para termos atenção especial com o nosso lar, para termos uma atenção especial com a nossa esposa, com os nossos filhos. E nós que, pela misericórdia do Senhor, fomos chamados pelo Senhor para o pastorado, mais ainda. Como que o pastor Eliseu ele vai cuidar bem da igreja se ele não cuidar bem da casa dele? Deus deu essa incumbência a ele, colocou esse ministério na mão dele, porque viu como ele cuidava da casa. Porque não adianta, querido, a gente querer cuidar bem da igreja e não cuidar bem da nossa esposa, não cuidar bem dos nossos filhos, não ter tempo para nossa esposa, não ter tempo para os nossos filhos. Não adianta de nada. Porque simplesmente você vai perder os dois. Você vai abençoar tanta gente, você vai ajudar tanta gente a ir para o céu, e os seus filhos muitas vezes vão para o inferno. Porque você não cuidou dos seus filhos. Queridos, eu lido com isso já tem muitos anos. Eu lido com filhos de pastores que não querem saber de igreja. Não querem saber. E principalmente da igreja que o pai é pastor. Porque o pai só tem olhos para a igreja. E não tem tempo para eles. Se ligar alguém de madrugada da igreja, o pai atende e vai atrás. Mas com ele não acontece isso. Então nós precisamos ter esse cuidado com a nossa família. Foi o que Elimeleque não teve. E principalmente precisamos ser sacerdotes guiados, direcionados por Deus a todo segundo. A todo segundo.
O casamento, queridos, é uma instituição divina, está bem na lição para a solidez da família. É fundamental para a solidez da família, da igreja e da sociedade. Se você quer que a igreja cresça, a sua família precisa estar feliz, a sua família precisa crescer. Se a família está bem, a igreja está bem e a igreja cresce. Não tem como desassociar isso. Não tem como desassociar. Se você vê algumas igrejas que não estão tão bem, procure ver, a começar pela família do pastor, como é que está. Se está sendo bem cuidada, se há felicidade, porque não tem como a igreja ser feliz se a família não é feliz. Então a gente precisa estar muito atento a isso, a gente precisa estar muito... Pode, sem dúvida. Porque eu tenho um filho que é crente, casou com uma crente, e o casamento não deu certo. Por que não deu certo? Ele e Beto passavam 3 dias dentro de casa, ou no hospital, morria gente. Quando ele chegava dentro de casa, a esposa, a casa mal cuidada, ele dizia, ela chegava, enchia a paciência dele, e dizia assim: é muito bom ser pai assim, vá cuidar das crianças lá embaixo. Começou o processo e ele ganhou muito bem, ela sendo assessorada pela irmã, tendo o dinheiro dele, ela gastando muito, aquela coisa toda. E eu não dei esse exemplo para meus filhos, tá entendendo? Porque eu acho que tem limite o ensinamento de pai para filho. Ontem eu conversei com minha nora, ela disse assim: eu estou orando para meu marido voltar. Eu disse: você está fazendo agora igual o filho pródigo. E muito mais difícil é você remendar, é voltar para casa. Você jogou a galinha dos ovos de ouro. A galinha dos ovos de ouro. Você jogou, você tinha um bom marido, você tinha tudo, mas chega um tempo de tanto estresse ele trabalhar, de ele manter a casa e tudo. Toda vez que ele chegar em casa ele não tinha paz, a casa suja, a casa isso. E sabe o que aconteceu? Veio outra crente e começou a dar em cima dele. Aí o que acontece? A outra crente começou a mostrar isso. Aí a outra começou a dizer assim: esse jeito é melhor se separar. Começou assim, ela botou na cabeça: vamos se separar. Ele: vamos se separar, se separar. A outra vai, chega em casa, cuida dele. A outra cuida da roupa, cuida da casa, cuida do alimento. Agora a outra quer que volta de que você perdeu. Ontem eu conversei com ela. Eu disse: minha nora, você perdeu aquilo que era, né? Você perdeu a sua bênção. Agora vai ser muito mais difícil você recuperar, porque você gastava muito, você só vinha endividada. Meu menino, se você botar um sorrisal na mão dele, para dentro de uma piscina, um sorrisal sai inteiro. Né? Puxou o pai. Puxou o pai. Eu disse: tá vendo isso aqui tudo que eu tenho? Isso aqui, esse apartamento, aquilo ali, tudo foi conseguido economizando. Você economiza? Você quer acha que esse apartamento quer o céu? Não, foi pela bênção de Deus. Mas foi economizando com sacrifício. Você fez sacrifício na vida? Você só tem dívida, minha filha. Agora você quer recuperar todo o casamento. Aí eu disse assim: meu filho teve mau exemplo em casa? Não. Meu filho não viu com mulher, meu filho não viu gastando muito, meu filho nunca me viu meu filho beber. Eu não era inteligente. Meu filho nunca viu bebendo, fumando. Só que eu acho que os ensinamentos têm limite, entendeu, pastor? A minha opinião. Eu não queria que meu filho se separasse. Mas os dois chegaram a hora que resolveram se separar. E agora? Veja bem, Jesus veio à Terra para quê? Para que foi que Jesus veio à Terra? Ele veio para salvar ou veio para julgar? Hã? Veio para salvar. Não é isso? Não está lá em João 3,17? Ele veio para salvar. Mas os que ele veio salvar, receberam ele? Não, né? Aí o que aconteceu? Ele agora vai julgar. Você deu todos os exemplos necessários
e ensinamentos no caminho, mesmo quando você ainda não era servo do Senhor. Mas você ensinou seu filho a fazer a coisa certa. Ele fez a coisa errada no casamento? É isso. Talvez na escolha. Talvez na escolha. Porque isso é uma coisa que não aparece depois do sim. Antes do sim, há sinais. Não é? Há sinais antes do sim. Não é verdade? Então, não é porque você errou. Ele errou em não ter escolhido, muitas vezes, certo. Por outro lado, ele teve, junto com ela, um acompanhamento para que pudessem reverter a situação, tanto dela como ele. Porque isso, muitas vezes... Olha, pastor Ives, eu sou muito criterioso quando me convidam para fazer um casamento. Primeiro, eu não caso ninguém sem conversar pelo menos 2 ou 3 vezes com o casal. Não. Eu não aceito e converso sobre casal que quer casar com separação de bens. Eu sento e converso. Então, assim, a gente vê. E eu também, depois que caso, eu fico de olho no casal. Por quê? Porque, irmãos, não é simplesmente vir aqui e a gente, pelo Senhor, a gente dá a bênção ao casal, vai embora. Tchau. Não, querido. Eu penso assim. Então eu preciso estar perto, eu preciso acompanhar, eu preciso ver o que está acontecendo, não é? Para poder ajudar na hora necessária. Então, é um caso que aconteceu não porque você deixou de dar exemplo. Seus exemplos foram corretíssimos. Ele não... Todos os ensinamentos que foram passados por você, ele não aplicou. Todos. Não é? E ela, por sua vez, menos ainda. Então, assim, é um caso que aconteceu, né? Lamentável, porque a dissolução de uma família é lamentável, certo? Isso não é padrão de Deus. O padrão de Deus é casou, vai até a morte os separe. É esse o padrão do Senhor, não é outro. O padrão de Deus é esse. Né? Então, assim, nós precisamos estar muito atentos a essas coisas. Muito atentos mesmo. Né? Mas, o que é mais fácil? Trazendo para a nossa lição, o que é mais fácil da gente aguardar? Né? Quando estamos aguardando uma promessa. Crer em meio ao contexto completamente contrário do que foi prometido, ou esperar o tempo necessário, dias, meses ou anos, ou décadas, para que essa promessa se concretize. O que é mais fácil? Né? Ou o que é mais difícil? Você receber a promessa e crer que ela vai se cumprir, ou você esperar o tempo necessário para ela se cumprir? O que é que vocês me dizem? É mais fácil, é mais difícil esperar, ou é mais difícil crer na promessa? Mais difícil esperar. Esperar é um negócio sério, né? E com paciência. A paciência é um negócio seríssimo. Esperei com paciência. Esperar é ruim, com paciência é pior. Mas o texto diz... Na verdade, uma coisa acaba puxando a outra, né? Porque, por exemplo, se a pessoa decidir crer, então logo ela vai esperar. Vai esperar. Paulo disse que se a gente crê por aquilo que esperamos, com paciência, para quem tem, né? Deveria ser. Quem não tem vai aprender a ter. Esse é o detalhe. Esse é o detalhe.
Quem não tem, precisa ter. É fácil? Não. É impossível? Também não. Porque pense num carinha fast food que era eu. Minhas coisas eram tudo... Eu não sabia esperar para amanhã. O que eu tenho que fazer hoje, eu faço hoje. E eu queria que as pessoas fossem da mesma forma comigo. Entendeu? Então, assim, por isso que o Senhor diz, você precisa esperar. Você precisa ter calma, você precisa ter paciência. E esperar em Deus mais ainda. Porque Deus, Ele pode resolver hoje, pode entregar a promessa amanhã, ou 5 anos depois, como foi comigo. 25 anos. Quando o Senhor disse que Abraão ia ter filho, quanto tempo passou? 25. Mas quem se agoniou foi Sara, não foi ele. Aí quem se agoniou? É porque é sempre a mulher. Nem sempre. Tem 6 casos na Bíblia. Mas nem sempre é a mulher. É o ministério delas. Mas aí é que tá. Ei, mas aí é que tá, Clay. 6 casos. Olha, mas aí é que tá, irmão. Aí é onde vem a responsabilidade do sacerdote. É por isso que Deus, quando ele chegou no Éden, ele não chamou Eva. Ele chamou Adão. A nossa responsabilidade é muito grande, irmão. A nossa responsabilidade como cabeça é muito grande. Não é subjugar, é orientar, é coordenar. E muitos levam a subjugar, e não é. Não é. Entendeu? Então, assim, nós precisamos orientar as nossas esposas, orientar os nossos filhos. E mesmo assim, acontece como o caso do Amado aqui. Ele orientou. Ele deu a direção. O filho tentou seguir, mas tinha outra parte que não atentou. Então a gente precisa orientar. Nós não podemos fugir dessa responsabilidade, queridos. E hoje, infelizmente, tem muito sacerdote fugindo da responsabilidade. E sabe onde é que está jogando a responsabilidade? Aqui dentro. Está jogando a responsabilidade aqui dentro. E aqui não é o lugar para educar filho de ninguém. Não é. Departamento infantil não é lugar para educar filho desobediente. Não é. Não é, irmãos. A UJA não é lugar para educar adolescente desobediente. Não é. O lugar é em casa. O lugar é em casa, com o sacerdote do lar. É isso que tem que acontecer. É isso que a Bíblia orienta. E quando a Bíblia orienta, acontece, meu irmão. Agora, nós precisamos fazer. Porque na primeira vez que meu filho disse que não ia para a igreja, eu cheguei para ele e disse assim, você vai com a roupa que você tiver, se você não se arrumar. Com a roupa que você está, você vai. E quando ele viu que era isso que ia acontecer, simplesmente ele se arrumou e nós fomos para a igreja. Pergunta onde meu filho está hoje. Está entendendo, queridos? Mas hoje tem aquela história, não pode fazer assim, se fizer assim, o menino vai ficar depressivo. Fica não, irmãos. Sabe como é que seu filho vai ficar depressivo? Sabe como é que a sua família vai ficar depressiva? Se você não cuidar. Se você não usar as atribuições que a Bíblia dá com você como sacerdote do lar. Pastor, mas já aconteceu, não tem como reverter. Tem. Quem disse que Jesus não era carpinteiro? Jesus era carpinteiro. E ele, madeira ruim, ele dava jeito. E hoje, madeira ruim, Jesus dá jeito também. Não tem conversa. Então a gente precisa ficar atento com essas coisas.
e não deixar que outros queiram orientar. Olha o que aconteceu. Uma não quis orientação, não quis cuidar, logo apareceu outra que quis cuidar. E o mundo, e a sequência do mundo, e o ensino do mundo, é exatamente isso que faz. E, infelizmente, a cada dia adentra mais na igreja. E nós precisamos estar atentos, irmãos. Nós precisamos estar atentos. Nós não podemos deixar que o mundo se infiltre e crie asa dentro da igreja. Não podemos. Não podemos. E nós estamos vendo, a cada dia que passa, né, essas coisas acontecendo, e muitas vezes lideranças, para não perder membro, não vamos contestar o irmão, não. Por que não? Se a Bíblia me dá esse direito de contestar, então eu não posso deixar simplesmente acontecer. Eu preciso cuidar. Né? Se a gente for ver alguns traços exemplares do caráter de Ruth, ela era humilde, né? E ela pede para exercer um trabalho inferior, está lá em Ruth 2. Ela é uma mulher respeitosa, ela é uma mulher esforçada, e outros viam nela esse tipo de mulher, né? Ela era uma mulher agradecida, era uma mulher bondosa, e era uma mulher obediente a Deus e obediente à sua sogra. Olha a obediência de novo aí, né? Ao Senhor principalmente, mudando toda a história de Ruth. Ruth, ela seguiu os conselhos de Noemi, né? Quando ela orientou ela como ela ia chegar perto de Boaz, né? Ela banhou-se, né? Ela ungiu-se com óleo, ela pôs os seus melhores vestidos e ela ouviu o conselho de Noemi dizendo: desce a eira, porque ela sabia que Boaz ia estar lá na eira. Quando ela deitou-se, ela não deitou-se ao lado dele, nem na cabeça dele, não, deitou-se nos pés dele. Em pleno sinal de humildade, né, ela deitou-se aos pés dele. Então, assim, era uma mulher exemplar, uma mulher que cuidava, né? E essa história de Ruth e Boaz, ela é muito a história da igreja com Cristo, ou de Cristo com a igreja, né? A obediência da igreja ao Senhor leva a bênçãos. A obediência de de Ruth a Deus e a Noemi redundou em bênçãos para ela. Né? Ela foi abençoada. Né? O casamento entre eles dois, entre Boaz e Ruth, né, foi uma coisa excelente que aconteceu na vida dela. Quando a gente entra nessa área do casamento, ele diz aqui que todo homem deve ser preparado para tomar iniciativas na vida, principalmente quando o assunto for casamento e vida conjugal. A liderança masculina pressupõe atitude, amor responsável e honra a mulher como vaso mais fraco. O compromisso de Boaz com Ruth nos ensina a esperar o tempo certo e aguardar o devido processo para alcançar uma bênção. A gente vê a história que conta que havia um outro parente mais perto, mais próximo, que seria, na linhagem, o remidor. Não é? Mas o que é que Boaz fez? Primeiro disse para Ruth, ó, se ele não quiser, eu vou remir você. Mas foi ter primeiro com ele, conversou com ele,
expôs a situação para ele, aí ele achou excelente pegar as terras, né? Ele já se animou quando disse a ele, tem as terras de Elimelec, vai ser ótimo para mim. Disse, não, mas você não vai ser só as terras, você vai ter que casar com ela também. Você vai ter que levar ela e não levar só ela. Levar Noemi junto. Ele disse, não, isso aí eu não quero. O que é que acontece hoje muitas vezes? Queremos o bom, mas não queremos o bônus e o bônus não. ou muitas vezes vamos trazer para a igreja, queremos o cargo, mas não queremos o encargo. Entendeu? Ah. O cargo tem uma mulher. Hã? O cargo tem uma mulher. O cargo Tem uma mulher. tem uma mulher? Uma esposa. O nome dela é carga. Né? E muitas vezes não queremos a carga. Pastor, o grande problema hoje é submissão. Ninguém quer ser submisso e hoje as pessoas têm medo. Tem medo. Olha, eu já fui fotógrafo. E eu fotografava casamento da Eli, que a minha loja era no centro. Que aí todo mundo escuta. Eu acho que você está me achando é bonito. Eu já fui fotógrafo e eu fotografava casamento da Eli. E quando eu tirava 30 minutos para os noivos ficar à minha disposição para eu criar uma esposa. E o álbum saía muito bonito, muitas coisas bonitas. E teve um casamento de rico lá em Capimacio. E eu falei que a noiva se abaixasse e pegasse assim na mão do noivo de frente. E como ela estava abaixada dele alto, ela ficava olhando para os olhos dele e pegando assim nas mãos dele. E aquele vestido dela ficava bonito, fazendo aquela coisa assim. Só que a noiva ajoelhou-se. Ela achou melhor ficar de joelho. Quando ela ficou assim, quando a sogra viu, ela deu um grito. Levanta! Levanta! Eu não quero não! Quero filha minha ajoelhada nos pés de ninguém não. Bobagem. É um problema da sociedade atual. Submissão hoje é mais do que humilhação. Muitas coisas aí, é humilhação, é todo mundo, tudo que não presta ser submisso hoje. Esse é o grande problema. Você conseguir alguém botar na cabeça que ser submissa a um homem vale a pena, até porque o homem, quando vê a mulher submissa a ele, não dá o retorno que é o amor, dá o machismo. Aí nós somos numa sociedade machista, para tirar isso é meio difícil. Os pastores têm que quebrar muita cabeça para passar por cima disso aí e conseguir controlar a coisa. Eu acho que o Arnaldo, ele falou exatamente qual é o problema das mulheres serem submissas. Sabe quem é o problema das mulheres serem submissas? Porque qual é a mulher que ela vai ser insubmissa com um marido que ama? Com um marido que cuida? Com um marido, só um minuto. Com um marido que cuida? Com um marido que está atento às necessidades dela, em todas as áreas. Não é uma área só, nem duas, todas as áreas. Há um marido que cuida bem da família, um marido que cuida bem dos filhos. Há exceções? Sim, há exceções. Mas eu digo uma coisa a vocês, queridos. Pela minha experiência que eu tenho com casais, né, a gente tem visto exatamente isso. Quando senta para conversar, pastor, é um negócio incrível. Fale, meu irmão.
Aí, automaticamente, a mulher quer falar. Eu digo, não, a senhora não vai falar agora. A senhora vai ficar calada. Se a senhora não consegue ficar calada, eu tenho um remédio aqui para a senhora. Não, pastor. Peraí, toma. Tá aqui um remedinho para a irmã. Bote um gole na boca e não engula e espere. E ele fala tudo. Depois eu digo, precisa do remédio também? Fale a senhora. E no final, irmãos, tem coisa que me dá vontade de tirar o cinto e bater nos dois. De tão simples que é, e eles não estão se ligando. Porque normalmente, queridos, normalmente, o que mais traz problema na vida do casal não é adultério, não é que o cara pulou a cerca, não é que ela pulou a cerca. Isso muitas vezes é o final da história. A maioria dos problemas começa assim. Você não me deu um cheiro hoje. Você não falou comigo hoje direito. Você me tratou mal. Ou gritou comigo e não me pediu desculpa. Uma vez. 2 vezes. 3 vezes. E aí, o diabo ciranda no meio. Nenhuma mulher, ela vai deixar de ser submissa, ou posso dizer, a grande maioria vai deixar de ser submissa a um homem que trata ela assim. Nenhum homem vai deixar de amar uma mulher que cuida dele de todas as formas, que cuida dele, que está perto dele, que ele é o cara para ela, para ela. Ele é o cara para ela. Fala, Clay. Aproveitando esse gancho do pastor Ibson, ele fez uma pergunta, só replicar. Qual é a mulher que não quer ser submissa a um homem como foi Que cuida. que cuida que ama? É isso? Aí eu levanto outra questão. Qual é a mulher que quer ser submissa a um cavalo batizado? Exatamente. Essa questão da submissão é uma questão relativa, que eu disse aqui. Aí é o que o pastor está dizendo. Para que haja essa relação de submissão, o homem tem que assumir a posição de homem. Né? E assim, ser homem é diferente de ser macho. Exatamente. Macho tem de ruma. Mas homem, no sentido da palavra, inclui o sacerdócio dele. Porque não dá, irmão, para você... Eu digo aqui porque faço um paralelo aqui, por causa de um pastor que eu ouvi pregando, né, que é uma relação mais ou menos igual. O pastor arvorava sobre ele... Eu vou chegar mais perto de você para poder gravar também. A autoridade de só ele ser o profeta da igreja, Deus só falava por ele, não aceitava profecia que viesse de outro. Podia ser uma Ruth Leite da vida, mas na cabeça dele, Deus só falava... Se fosse dali para quê? Por ele. E dizia que aquele que não estivesse de acordo com a visão da igreja, ele estava em desobediência. Ou seja... Podia pegar o beco. Era meio que uma doutrinação para você ter o pastor como um líder espiritual da sua vida, que eu também acho errado essa expressão. Mas ele atribuía a ele o monopólio da palavra de Deus e exigia que os membros tivessem obediência à igreja, quando na verdade a igreja era ele. E aí eu fiz uma pergunta básica. Porque, irmãos, a Bíblia mostra o seguinte, que a autoridade ela é absoluta, mas a obediência é relativa. Sadraque, Mesaque e Abednego diante do rei. O rei é uma autoridade? Sem dúvida. Era uma autoridade o rei? Por Atos 16, constituído por Deus, toda a autoridade. Não a autoridade da pessoa, a autoridade do status. Foi que o rei disse? Tal hora, quando ouvirem os pífaros aqui, todo mundo faça o quê? Se ajoelhe. Não era uma ordem do rei? Eu pergunto, era uma ordem legal?
Sim. Estava na lei? É uma ordem legal. Manifestamente legal, espiritualmente, mas do ponto de vista legal, era um edito do rei. Era uma lei. Foi o que eles disseram na presença do rei. Quanto a isto, ó rei, nós não vamos obedecer. É. Então, assim, não é porque é uma autoridade que está falando que se vai obedecer. Então, a autoridade é absoluta, mas a obediência é relativa. Embora é tão relativa que eles foram justificados a fornalha. Aí, vamos para o lado de cá também. Se o líder da minha igreja, da igreja que eu me congrego, líder, ou o líder da família, que é uma igreja menor. Uma igreja menor, né? Uma congregação menor. Se esse líder, eu estou falando de sacerdócio do homem, para que a mulher veja a segurança no homem, porque ela tem que ver a segurança no homem, senão quem vai liderar é ela. Exatamente. Então, há atributos no homem que tem que aparecer no homem. Que Deus fez assim. E há atributos na mulher que tem que aparecer na mulher. Tem coisas que o homem precisa que só encontra nelas. Tem coisas nelas elas que só encontram nele, é verdade. Por isso que há essa necessidade dessa união. Agora, se ele não está no sacerdócio dele, se ele é um cavalo batizado, se ele não teme ao Senhor, essa obediência dela não vai ser absoluta, vai ser relativa, como o irmão está dizendo. Então, aí eu fiz uma pergunta. Se o líder da igreja que eu me congrego, ou o líder familiar, ele não é uma pessoa 100% guiada pelo Espírito Santo de Deus, então eu, ou o subordinado, não posso ser 100% guiado, obediente a ele. Diretamente. Como é que eu vou ser 100%? Como é que eu vou dar 100% da minha obediência a uma pessoa que já é 100% guiada? Esse é o princípio da seita. Entendeu? Exatamente. Então, para que haja essa submissão, o homem precisa assumir o papel dele. O seu papel. Para que ela encontre nele um suporte e uma segurança e dê, em contrapartida, a questão da submissão. Exatamente. Senão, se a submissão é um cavalo batizado, maltratando a mulher, espantando a mulher, e a mulher se ensinou. Sem dúvida, pastor. O senhor... Não, pode falar, depois eu faço a colocação. Não, pode. Fala agora. Fala agora, se cala. Obrigado, querido. Senhor. Vamos para Efésios, capítulo... Vem conhecer todos nós, capítulo 5. Essa água benta eu posso beber um pouquinho também. Essa aqui é diferenciada. Capítulo qual, pastor? 5 de Efésios, 22. Bem conhecido, né? Você faz casamento todo dia, né? Desculpe, eu bebo água. Um colega meu foi fazer um casamento, pastor, e quando ele terminou de fazer o casamento, terminou de fazer o casamento, o pai disse para a filha: minha filha, terminou o casamento, parabéns. Agora, se esse camarada não prestar, pode voltar para casa. Acabou o casamento dela naquela hora. Somente. Eu citei quarta-feira aqui, eu acho que é 18, né, de Provérbio. Ele disse: o senhor ficou tão longe, vai para cá. O senhor, o obreiro, vem para cá para mim. Acaba sendo cabelo branco, tem muita experiência. Ele disse: pode voltar para casa. 18, acho que é 18 Provérbio, no dia da vida e da morte, né? Sempre quarta-feira, está na língua.
Quando você está fazendo isso, irmão, você já está criando um outro caminho. Né? Já está criando um viés aí, uma possibilidade, né? Uma tendência a entrar pelo caminho, né? Isso aí. Bom, eu vou ler a Bíblia, porque a Bíblia é a resposta melhor. Eu não gosto muito de exemplo pessoal, porque cada caso é cada caso. Entendeu? Eu vi o camarada defendendo assim a pena de morte, fortemente, forte, assim, que esses bandidos aí que devia ser. Você logo era roubo, tá, né? Mas, no dia que for o filho dele, ele dá um desconto. Bem grande. Na hora. Na hora. Se for o filho dessa senhorinha que está ali, e aquele outro que está lá, não sei onde, entendeu? Mas na hora que é o filho da gente, aí a gente muda a linguagem, não é? Você imaginar que pegar duas pessoas, eu vi há poucos dias, você tem até aqui a igreja que eu encontrei lá em Rio Branco, no Acre, lá, vizinho da Bolívia. O camarada veio de lá, o militar, encontrou uma menina aqui na Zona Norte, casou, era um camarada criado aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, casou com, a menina casou com esse camarada criado. Quando ele chega lá, é Brasil, mas é um Brasil diferente. O pastor vai estar hoje aqui à noite, o pastor de lá. Segundo ele ligou para mim. Entendeu? Cultura, formação, estrutura Tudo. familiar. Clima. Clima, ambiente. Quando você pegar duas pessoas dessas para dar bem certinho, encaixar. Logo da primeira. Imagina só. Aí a gente casa com uma menina, a menina não tem nada a ver com a formação da gente, ou vice-versa. Só Deus faz esse milagre, não? Só Deus. Não? O pior é que a gente quer fazer, mas isso não é parte nossa, é parte que Deus faz. Entendeu? Não tem como isso. É. Entendeu? Pastor Ives? É muita lapidação, né? Tem muita coisa a ser tratada. Né? Muita coisa a ser tratada. Tem gente que não tem a cultura que a gente tem, a formação que a gente tem. Às vezes, né? Essa história do julgo desigual, a gente pensava só que era crente, né? Não é nada desigual. Balanço diferente, peso diferente, em várias dimensões. Entendeu? Que não tem o menor preparo secular, casou com um camarada com um doutorzão. O jugo desigual muitas vezes não é religioso, às vezes está na mesma igreja, mas pensam diferente. Também, mas não necessariamente, É. entendeu? Às vezes a menina é uma doutora, eu conheço, casou com todo respeito à profissão, não tem nada de demérito nisso aí, mas com um camarada que tinha uma mentalidade, era motorista, né, de um segmento aí do governo. Então a cabeça do cara pensa daquele jeito. É verdade. E ela tal. Entendeu? Então o nível social dela, ele não consegue conviver. Até o nível de instrução, né, pastor? Não, exatamente. O nível social dela, ele não consegue conviver, acompanhar. Entendeu? Dá pra ver. Mas confirma aqui. Está entendendo? No contrário, ela, uma pessoa preparada, ou vice-versa, ele, né? Uma pessoa preparada, entendeu? Aí a conversa do camarada deixa eu usar a expressão que a gente estava muito em casa, ralé, assim, sei lá, uma conversa boba, besta, o cara não tem projeto de vida, não tem plano de vida, não tem nada de conhecimento, a cabeça dele é uma cabeça outra, só fala de ouvir a patrulha da cidade e quiser... Está entendendo? Aí a mulher pensa em projeto, em plano, ou vice-versa, da homem, né? Quer construir, quer comprar um shopping Bitway. E o cara pensando no carrinho de pipoca. Meu amigo, não tem como. Como é que vai juntar esse negócio? Difícil. É difícil, querido. E aí você imagina também na dimensão espiritual, e daí por diante, né? Onde o casamento já é um milagre por si só, né? É verdade. Por si só. E aí quando a Bíblia fala, tudo que a Bíblia falava, pode colocar em prática, que é verdade. Né? Entendeu? O princípio da bênção de Deus na Bíblia é obediência. Não tem nada assim. Eu acho a Bíblia tão vou dizer bacana, mas é bacana mesmo. Né? Muito especial, porque ela dá certo aqui no Brasil, dá certo nos Estados Unidos, dá certo Todo na canto. Inglaterra, dá certo lá no Iêmen, lá na África, num país desse tamanho. Entendeu? Por quê? Porque
ela é regida não por fórmulas, mas por princípios. Pastor, me diga uma coisa, permite uma palavra. Nós estamos preocupados muito em ensinar sobre obediência, santidade, mas quem é que ensina sobre amor? Porque, olha, um casal diferente desse jeito dá certo. Claro, lógico. Não milagre de Jesus Olha, desse. porque para você ensinar um casal a dar certo, você ensina em 1 minuto. Foi que Jesus disse: ó, meu filho, ama ela, tá? E você obedeça a ele. Aí aqui diz o amor. O amor tudo sofre, o amor tudo suporta, o amor não é leviano, o amor não folga com a injustiça. Então, vai se encaixar. O problema é que nos nossos dias, ninguém, quando você já viu congresso sobre o amor, já viu? Não é para ter congresso, todo mundo fala sobre amor, todo mundo se abraçando, irmão. Hoje o amor é esquecido. Tudo está dentro para todo mundo. Você está me ajudando aqui, você está me dizendo exatamente que o casamento é um milagre a partir dessa realidade. Entendeu? Então, você vai me ajudando a partir dessa realidade. Está entendendo? Porque nós vamos para a Bíblia. Não fica só na nossa. Desculpa aí, pastor. Fica à vontade. Não, pastor. Está crescendo. Mas é porque essa lição aqui não mexe. Então, exato, está crescendo. Oxe, é maravilhoso. Olha lá. 22. Vou até me sentar aqui. Aí. Não, fique tranquilo. Vamos lá. O que você está fazendo agora? Bem pensado. Isso vai para o mundo? Né? Porque hoje nós estamos vivendo, né? Vai para a web, vai para o mundo inteiro, né? Porque hoje tudo que se fala passa dessas paredes, né? Mas olha a colocação bíblica. Eu vou pegar a colocação do pastor Arnaldo, tá? Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos. Qual é o referencial? Hã? É um princípio, querido. Está entendendo? É um princípio. E aí está o amor, tá? É interessante, querido, quando a gente olha a palavra de Deus, posicionalmente, o homem e a mulher são iguais diante de Deus. Não tem assim um pecadinho maior, um pecadinho menor, uma coisinha mais, outra menos. Não, diante de Deus são iguais, posicionalmente. Não, toca. Importância. A questão de um ser mais importante do que o outro. Não, posicionalmente, né? Os dois são importantes. Todos os dois são importantes diante de Deus, todos os dois precisam de salvação, todos os dois precisam. Agora, funcionalmente, aí tem diferença. Ele está falando aqui sobre sacerdócio. É onde muda a coisa, entendeu? Então, essa posição aqui muda um pouco exatamente nessa perspectiva. Você falou aqui sobre a autoridade, né? Como é que eu vou ser submisso, querido? Eu só sou submisso um dia se eu reconheço a autoridade em outra pessoa. Se eu não reconhecer, eu não vou ser submisso. A gente pega um carro aqui agora mesmo e chega lá na esquina, ainda tem uns amarelinhos. Um camarada que é um militar qualquer que esteja lá. A gente vai obedecer. O cara pode ser um crápula, ele pode ser toma droga, fuma droga, sei lá o que é. Entendeu? Mas se ele estiver fardado, eu estou reconhecendo dele uma autoridade. E aí você pode ser um juiz, um advogado, um médico, pode ser, entendeu? Mete o pé no freio, tem que obedecer. A autoridade é ele. Ou seja, na função que ele está, eu tenho que obedecer princípios, entendeu? Então, a priori, a função da mulher, ela não vai, se ela não reconhecer isso no homem, ela não vai obedecer. Entendeu? Funcionalmente. É a função que ele exerce como cabeça, que nós vamos ler aqui agora. Inclusive, o Detran faz essa pergunta: o guarda é a maior autoridade do trânsito ou no trânsito? Sim. Aí do trânsito não, né? Não, mas no trânsito ele é a maior autoridade, sim. E eu tenho que meter o pé no freio sobre pena de ser penalizado. Desculpa a redundância aí, mas foi meio exagerado aqui, mas foi. Não, reconhecer. Eu já fiz aqui, já passei por prova. É uma questão de prova, né, inclusive, né? Então é reconhecer a autoridade no outro. E aí começam os princípios bíblicos a partir daqui. Tá?
Estou falando aqui, mas Cleia, mestre dos mestres, ele pode depois dar uma rejeitada aqui. Vós, mulheres, sujeitai-vos. Eu concordo com o pastor Arnaldo. A gente tem falado muito pouco sobre o amor. Ou fala que está no bojo do ensinamento como um todo, né? Porque o princípio está aí. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido. Vou falar mais baixo, que já estão tudo olhando para mim, pensando que eu estou falando para elas. Sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Aí pega o verso 23. Posicionamento funcional. Porque o marido é a cabeça da mulher, mais um referencial, como Cristo é a cabeça da igreja. Agora, quem é o salvador do corpo, irmão? Você está entendendo? Ora, o referencial aqui é Cristo. Cristo é a cabeça. Ele salva o corpo. Então vamos pegar o homem é a cabeça. A mulher, vamos fazer essa ilustração aqui. A mulher é o corpo, por assim dizer. Entendeu? Quem é que salva o corpo? Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, querido. Pelo amor de Deus. Entendeu? A função do homem é muito maior, muito mais forte, muito mais pesada do que a submissão da mulher. Muito maior. Amar é uma decisão. Amar não é emoção. Você pode até se emocionar porque ama. Mas amar é uma decisão. Eu ficava invocado. Eu nunca tinha entendido esse versículo. Quando Jesus disse assim, amai os vossos inimigos, eu não gosto daquele cara. Eu já tenho vontade de matar porque eu vou amar. Mas amar é uma decisão. Não é porque você gosta, é porque é necessário. É uma ordem. É um imperativo, amai. Está entendendo? Então, a priori, entendeu? É nessa perspectiva. Então, a referência bíblica talvez seja, talvez não, ela é a maior, não é? Porque o marido é a cabeça do marido, como também Cristo é a cabeça do corpo, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, princípio do reconhecimento de que ele é o salvador, de que ele é o nosso líder, de que ele é o nosso, entendeu? Que é o salvador do corpo. Se a igreja reconhece isso em Cristo, e o princípio sempre será o amor. Sempre. Entendeu? Da perfeição. O vínculo da perfeição. Que... Desculpa. Porque aí a sujeição é da esposa para com o esposo, e nunca da mulher, Isso. Para o homem. Obrigado ainda que eu ainda ter pulado esse item aqui. Exatamente. Aí a submissão é da esposa, da posição dela, reconhecendo a função do esposo. Não é da mulher pela mulher, o gênero, né? Entendeu? Porque quando é, o gênero bate igual, aí fica dando choque. Entendeu? Vai lá, não, aqui. Exatamente. Um ao outro. No temor do Senhor. Então, é um princípio norteador. Entendeu? Agora, se eu amo a minha esposa, eu amo a mim mesmo. Amado, a gente vinha conversando, Suzana fez referência, eu não gosto de fazer referência pessoal, porque sempre dá choque. Entendeu? É porque a gente fica assim, né? O modelo de A, de B, de C, o modelo é Cristo. Né? A gente pode fazer algumas observações, mas Suzana, filho, quando a gente namorava, que estava noivo, quem lembra ainda daqueles cofrinhos da perna, não sei de onde, né? A poupança, era aqueles copinhos, depois porcão. A gente já juntava ali, você me dava as pratinhas, eu nem lembrava disso, ela me lembrou agora no caminho. Um princípio que a gente adotou, a gente vai começar, a gente não tinha nada, entendeu? Assim, no início da coisa, a gente foi juntando. Aquilo ali fez toda a diferença, porque hoje, se a gente não bota mais uma pratinha de R$1 de 50 centavos, entendeu? Necessariamente, a gente bota uma nota de 100, bota uma de, entendeu? E eu não quero ver a minha esposa, entendeu? Num estágio, ou num estado de inferioridade para mim. Para mim, se ela estiver mais bonita do que eu, mais arrumada do que eu, com a roupa mais bonita para mim, me orgulha. Me envaidece. Me valoriza.
Quando ela olha para mim, não viste essa camisa não, filho? Tá feia, tá amarrotada, tá não sei o quê. Entendeu? São princípios norteadores. Eu dizia ontem, eu fui participar de uma reunião ontem lá em Macaíba, e eu estava dizendo ontem, irmão, o que está faltando nas casas é a mesa. Até tem cama. Tem câmara também, né? Tem tudo no mundo, só não tem mesa. Da conversa, do dia a dia, do compartilhar, entendeu? De se abrir um para o outro, de conversar, entendeu? O pastor fez referência, desculpa, pastor, nem estou concordando nem discordando, mas o senhor citou o seu filho, entendeu? Mas um pai ausente é uma porta aberta para o diabo. Em qualquer área. No sexo, entendeu? Nos pensamentos malucos. Uma mulher ausente é uma porta aberta para um pastor, um obreiro qualquer, um funcionário, entendeu? Pecar. Está entendendo? E hoje que não tem mais limite. A nossa geração aqui, que olha assim, vejo tudo vocês mais velhos que eu, entendeu? Aliás, menos Carlos ali, aquele cabo ali, o restante tudo aqui da minha idade. E cai, entendeu? Só concluindo, entendeu? A nossa geração era uma geração que tinha limites. Não, foi criado com limites, não foi? Ninguém morreu. E quanto mais pancada, mais a gente ficava, entendeu? Com vontade de ser gente, macho. Hoje, uma menina, só para nós aqui, tá? Uma menina aqui da UJ. Estava com a Suzane e disse, irmã Suzane, já está pronto, já está. Ela tem, acho que uns 17 anos, bem bonitinha, era bem simpática. Aí. Suzane brincando com ela assim como mocinha, né? Aí disse, irmã Suzane, deixa eu dizer uma coisa. A minha dificuldade agora é arranjar um rapaz. Desse jeito. Primeiro só tem meia dúzia, né? Proporção. Olha lá, porque, entendeu? Olha lá, né? Porque Naturalmente já tem mais mulher que homem. normalmente era quantos? 15%, né? Agora deve estar com 50, mais ou menos, né? Pô, Era 7, 8%. Isaías 4 diz que nos últimos dias 7 mulheres lançarão um. De um homem só para arrancar os pedaços, né? E aí a gente contando homossexual, contando todo mundo, né? Chamando de homem, disso tudinho, né? Nominalmente, né? É nominal, né? É. Então, ela disse, minha dificuldade está sendo essa. Irmãos, papai e mamãe, cuide dos seus filhos. Invista nos seus filhos. Entendeu? Menino, cabeça oca. 20 anos, não tem nada na cabeça, irmão. 30 anos, as expensas do pai, né? Com todo respeito, são exceção, tá? Mas não tá, cabeça oca, não tem coragem de trabalhar, não tem coragem de sustentar uma mulher, pai. Entendeu? Não tem coragem de vai à luta para arregaçar essa manga da camisa, vai vender estrumo para o cara fazer um jardim ali, mas não fica assim, a vida está difícil, não sei o quê, entendeu? Bota a mulher expõe a mulher ao perigo e depois fica achando ruim, rapaz. Sobrecarrega, entendeu? A mulher lutando com 2, 3 meninos ou mais, entendeu? Se matando. Foi feita para isso. Não. A mulher já tem seus TPM, né, da vida. Porque a mulher com TPM dá em 10 homens de uma vez só. Se o cara for inteligente, a melhor coisa que ele faz é correr. Porque vai apanhar de todo jeito, né? Entendeu? Mas diga, pastor, desculpa, o senhor. Não, pastor, também sou o lugar. Chega, vem para cá. Agora não sei mais nem qual copo que pode tomar. Esse aqui? Pronto. Desculpa aí, tá? Mas é. Mas o pastor Rufus queria fazer uma colocação. Eu sei. Fale, meu amado. Sim, é só Mas os irmãos querem ouvir. uma palavra que o pastor tinha falado sobre a ausência. Né? Aí me veio à mente essa questão da ausência no lar, parece que retroalimenta. Por exemplo, se a mulher ela é ausente nas atribuições dela, isso alimenta o homem também a se ausentar. O homem ele acaba se ausentando e fica aquele ciclo, parece que os dois querem punir um ao outro, né? Qual é o meu papel? Eu vou deixar de fazer porque você deixou de fazer o seu. Aí o outro, eu vou deixar de fazer porque você não está fazendo o seu, e a gente não sabe onde começou isso e acaba... Né? É verdade. Então é importante alguém interromper esse ciclo. O que está acontecendo que a minha esposa está se omitindo a cumprir o papel dela?
E a gente, de repente, olha para nós também, para ver se a gente... Isso já não é uma resposta dela. Exatamente. Da mesma forma ela. O que está acontecendo que uma hora está diferente, está evitando ficar em casa, está chegando às vezes do trabalho e vai para a casa do vizinho conversar. Por que ele não está se sentindo bem no lugar que é o repouso dele? E aí, né, essa coisa de ficar um ciclo aí que só leva à destruição. É importante. É o famoso diálogo que precisa, não é? Eu vi uma senhora, menina assim desse tamanho, levantando o menino pela orelha assim, sabe? O menino andando assim. Tá? Na verdade, o que ela queria fazer era com o marido, mas ela não podia fazer com o marido. Às vezes são reações. Não é assim, são reações. São reações, é Mas a verdade. Bíblia é extraordinária, né? A mulher edifica lá. É. É a mulher, é quem segura a corda. Pode contar toda a história da humanidade, entendeu? Dos grandes homens, sempre tem uma mulher que foi o esteio de sustentação, entendeu? Quem foi ousado aí ao túmulo logo? É isso, Mulher. exatamente, entendeu? Então, o princípio bíblico... A pergunta que era para ser feita na hora do casamento. Perguntar ao noivo, você dá a vida por ela? Ainda não. Eu ia falar isso agora, pastor Arnaldo. Jesus falou, né? Você dá a vida por ela, então eu estou dando aquela porra logo para me casar com outra. É, porque a gente precisa ver que quando o Senhor manda a mulher, lá em Efésios, manda ser submissa ao marido, como ao Senhor, como ela é submissa a Deus, ela ser submissa ao marido, ela, ao marido, a palavra diz assim, dê a vida por ela. Significa o quê? Na hora do assalto, o cara vai atirar, você bota o peito na frente. A gente faz isso? Vai para trás da mulher. É. Na rua. A maioria dos homens, assim, se hoje tivesse que morrer com ela, todos os homens disseram assim, eu quero ir primeiro. Mas como faz a pergunta a mulher, ela dizer. Exatamente. Se a gente prestar atenção, olha o que Boaz, olha, só para a gente finalizar, irmãos, olha a atitude de Boaz para com Ruth. Ele foi amável com ela, ele fez com que ela descansasse e comesse, ele abasteceu ela ricamente, ele proveu ela com cereais, ele a resgatou, ele uniu-se a ela. Isso significa o quê? É muito idêntico o quê? É o que Deus age conosco hoje. É como Deus age conosco. Entendeu? Tudo isso que foi falado aqui é exatamente o que precisa acontecer do homem para com a esposa, da esposa para com o homem, porque como a gente falou, se o homem ama ela e se ele coloca a autoridade da forma certa, ele conquista a autoridade, ela vai reconhecer a autoridade dele e automaticamente ela vai ser submissa a ele. Por quê? Porque ela vai se sentir segura. Tem autoridade, pastor, que você nem cobrar. Exatamente. Não há cobrança. Quando provar que é, não é. exatamente, exatamente, pastor. Quem precisa provar que tem autoridade, Já está dizendo que não tem. não tem autoridade. Entendeu? Não é pastor aquele que diz que é pastor, é pastor aquele que o rebanho reconhece. É. As minhas ovelhas Porque- ouvem a minha voz. E o quê? Como é o final? E me seguem. Quando a igreja reconhece a autoridade do seu pastor, automaticamente, sem precisar nenhum tipo de cobrança, a igreja serve, a igreja busca. Agora, só para finalizar aqui, em Ruth, né, a gente vê que o que Deus estava fazendo ali, né, o que Deus estava fazendo foi ensinando para nós como igreja devemos nos relacionar com o Senhor. Né? Devemos nos relacionar com o Senhor. Então, queridos, que nós possamos realmente... Você vê que é o que a gente falou no início, é o que o pastor Júnior falou na segunda aula aqui. A gente começa a estudar esse livro, aí começa a vir uma coisa, começa a vir outra, puxando um assunto, puxa outro. Você vê que a gente...
o escritor da lição, ele dá um direcionamento, mas a palavra nos mostra outros direcionamentos também, que concorrem com o que ele está aqui e combina com o que ele está trazendo. Então, irmãos, vamos buscar isso. Eu acho que nós, como sacerdote do lar, nós precisamos estar firmes nesse ponto. Se hoje ainda não está assim no seu ou no meu lar, que a gente possa ter aprendido nesses estudos a fazer com que isso aconteça. Para finalizar, tem um casal amigo meu que nos ensinou há muito tempo uma coisa. Ao final de cada dia, ou ao final de cada 2 dias, senta os dois e um escuta o outro falar o que não gostou naqueles 2 dias. Irmãos, parece uma coisa besta, mas surte um efeito maravilhoso na vida do casal. Surte um efeito excelente, porque muitas vezes você diz uma coisa que para você não é nada. Pronto, quer ver? Quando eu casei com minha esposa, com Célia, ela dizia, eu te amo. Aí eu dizia, eu também. Ela não gostava. Eu também me amo, então. Ela não gostava. Sabe por quê? Porque ela queria o quê? Que eu dissesse, eu te amo também. E só isso simplesmente causou uma briguinha entre a gente uma vez. Porque ela dizia, eu te amo, e eu dizia, eu também. Só isso. Então, assim, muitas vezes para nós, homens, parece ser uma coisa muito simples. Mas a cabecinha dessas nossas amadas, que a gente não sabe viver sem elas... A gente é racional, ela é emocional. A gente é racional, elas são muito emocionais. Então, assim, e como líder, como cabeça do lar, o Senhor nos deu e nos dá instrução e sabedoria. Se a gente não tem, a gente busca, pede a Ele e Ele dá, sabe? Mas faça isso em casa. Não tenha problema em chegar para sua esposa e dizer, minha filha, como é que você está? Veja que Boaz, ele foi amável com Ruth. Então, com tudo que ele fez para ela, se você ler bem o texto, com tudo que ele fez para ela, ela disse, não, peraí, eu estou segura com esse cara. Com tudo que ele viu, que foi contado pelos outros sobre Ruth, ele viu, essa menina é boa para mim. Então, queridos, não vamos largar isso de jeito nenhum. Nada vale a derrota da nossa família. E nós, como sacerdotes, Deus nos escolheu para que isso dê certo. Amém? Que Jesus abençoe. Obrigado.